Boa noite. Vamos lá, vamos chegando, pessoal, para a nossa tão esperada live de hoje. Ai, eu tô muito feliz. Vamos lá. Estão chegando a galera aí, logo vai chegar a Joyce e o Pavel e nós vamos celebrar essa noite tão especial com convidados tão especiais no nosso cantinho do espanhol. Eu espero que vocês sintam essa emoção que eu tô sentindo por ter conosco amigos tão queridos, tão especiais, para dividir com a gente, assim, esse amor que eles sentem um pelo outro, pela língua espanhola. Então, eu espero que vocês sintam daí essa coisa toda, esse carinho e essa paixão pelo idioma, pela cultura. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho da cultura, um pouco muito da cultura, por uma pessoa que viveu, que vive. Então, eu espero de verdade que vocês gostem. Eu espero que vocês aproveitem e que vocês entendam. Gente, eu acho que minha boca tá suja. Eu espero que vocês entendam como é incrível conhecer a cultura de outro país. Vamos lá agora. Pessoal, o pessoal tá conectando. Olá, buenas noches. Hola, Hola. buenas noches. Que lindos. ¿Y Y cómo la luz estás? está. Está bien. Está bien. Ajá. Y para la nuestra, ¿está buena? Sim, estão lindos. Vamos falar em português, como a gente tinha combinado. Boa noite. Boa noite, Cheguem aí. galera. Buenas noches. Esa galera que está entrando a esa live. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que legal estar aqui com vocês. Pessoal, muito obrigada por aceitarem o convite. Vocês são muito especiais para mim. Eu já estava falando aqui pro pessoal como vocês são especiais para mim, como a história de vocês é bonita, como é importante estar com vocês aqui nessa noite e dividir um pouco do que é o nosso cantinho com vocês. Uhum. Então, eu espero que gostem das nossas histórias. vão gostar. Eu até quero explicar para vocês que o português do Pablo está maravilhoso, não é verdade? Como está seu Pouco a português? pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Muy bien. Llegar. E está esquecendo espanhol ou não? No, nada a ver. Con una profesora durmiendo conmigo cada noche de español. No da para esquecer mucho, no. Eu ensino para ele. Claro, com certeza. Mas então vamos lá. Me contem aí. A gente tem a Joyce e o Pavel. Me contem, o que vocês. Vamos começar aí com Cuba, né? Esse é um assunto muito, muito, muito recorrente e as pessoas têm muita dúvida sobre isso, sobre o que acontece lá, como as pessoas vivem, né? E aí eu queria perguntar diretamente para você, Pavel, como você viveu esse regime todo? Como você viveu a realidade? Como acontece lá? Conta pra gente um pouquinho. Bom, boa noite de novo para todos que estão conectados. Meu nome é Pavel. Fiz aqui nossa anotação. Dá para ler aí? Sim. Tá? Por que eu fiz isso, Camila? Porque meu nome, Pavel, é um pouco complicado, né, para falar. É cubano, 37 anos morando lá na Cuba. Felizmente conheci a Joyce. Ela foi a minha cliente. Eu tinha lá na Cuba um apartamento, né? E eu alugava temporada para turistas. Ela foi minha cliente. Eu fui lá no aeroporto no dia 31 de dezembro. Né? 31 de dezembro de 2017. Isso. E aí, cara, foi um choque, sabe? Esse choque térmico. Até hoje não consigo
acreditar como que foi, como aconteceu isso. Y en español decimos que fue un flechazo. Para Foi mí um también. flechaço. Só que Que eu acho ángel, que que ángel, que ángel. foi uma história muito bonita, né? Muito romântica. Até hoje eu acredito que foi Deus quem colocou a Joyce na minha frente, né? Essa noite, último dia do ano, 2017, no aeroporto. Só imagina eu pegar ela e levar para lá, mostrar para ela. E foi, segundo ela fala para mim, foi uma viagem muito massa, muito legal para ela. E foi E assim. interessante, aí quando você fala de Cuba, né? Por que que a gente decidiu ir para Cuba? Foi muito por acaso. Eu e duas amigas, duas professoras de espanhol também, a Thaís e a Camila, a gente decidiu que vamos viajar juntas? Vamos. Qual é o destino? A gente não sabia para onde ir. Aí a gente começou a procurar, isso foi mais ou menos no mês de julho, agosto, a gente já começou a procurar passagem e tal. E aí apareceu uma promoção super legal para Cuba. Eu disse, gente, vamos para Cuba? Vamos. E na época que a gente foi, ainda não tinha virado jargão, né, de coisa ruim. Ah, não gostou, vai para Cuba, né? Ainda não era assim. E a gente foi para Cuba realmente para comprovar como é que era, como é que funcionava o sistema. A gente sabia que era um país com uma cultura muito particular e muito legal, né? Muito rico culturalmente, principalmente por causa da música. E aí decidimos ir para lá. E realmente foi uma surpresa atrás da outra, né? Estar em Cuba, ver como vivem os cubanos, entrar nesse mundo turístico. Porque no primeiro momento você entra no mundo turístico, né? Que é tudo funciona. E depois conhecer a realidade dos cubanos de verdade, para mim foi uma experiência cultural incrível, né? Além de ter tido a sorte de conhecer meu esposo, eu ainda tive a oportunidade de ir para Cuba como turista e depois ir para Cuba e viver como os cubanos. Então, é uma coisa bem diferente uma da outra, né? Conta um pouquinho, amor, como é que é... Primeiro, vamos falar de coisa boa, né? Educação e saúde em Cuba, como é que funciona? Cuba, eu falo para a gente que pergunta para mim, Pavel, como é que funciona o povo, o cubano mesmo? Qual é essa categoria, tipo de nível de vida, né? Classificação social? Como é que o poder aquisitivo, o dinheiro, salário? E aí eu falo, bom, Cuba é para mim uma isla que é diferente completamente ao resto do mundo. E tem cubano que fala que Cuba é o mundo, a parte do mundo, tá? Por quê? Porque Cuba tem, tem um regime, né? É um governo que tem 60 anos que não quer mudar nada. A primeira coisa que não quer mudar é o modo de pensar, entendeu? Da população. Ele não quer que a gente tenha tecnologia, internet, acesso à informação atualizada. E aí fica toda vez mais complicado para o cubano conhecer o que é a moda, até mesmo para trabalhar, para oportunidade do emprego, né? É complicado. Então, apelamos aqueles ofícios de toda a vida, carpinteiro, armazeneiro, professor, maestro, são ofícios que não podemos desvalorizar eles, mas tem coisas mais recentes, entendeu? E o governo não quer mudar nada disso, não muda transporte, é o mesmo carro antigo, aquele carro clássico que meu vovô tinha aí, foi passando de geração a geração. Minha vovó, meu pai, o mesmo carro, eu peguei o mesmo carro. Aí ninguém pode importar carro lá na Cuba porque o governo não quer. Uhum. E o acesso à educação é gratuita. Cara, Cuba tem uma educação muito boa, temos bons profissionais na saúde, tem engenheiros, são muito bons, mas é grátis, né? E a gente tem quase 100% das crianças são alfabetizadas, né? Sim, Cuba foi o primeiro país na América Latina em como é que falam vocês? Analfabetismo? Analfabetismo. Existe, né? Uhum. Isso. E Cuba, dentro das curiosidades de Cuba como país, temos que Cuba foi o primeiro país da América Latina em chegar a ter o ferrocarril. É interessante, né? Uhum.
Sistema de trem? Sim. Uhum. Depois dos Estados Unidos, foi o segundo país no mundo em ter a energia, não energia mesmo, é aquela lâmpada do óleo, sabe, nos parques. É interessante. Então, são muitas curiosidades, acesso à saúde gratuito também. A saúde na Cuba é muito boa. Temos bons médicos. Sabe, Camila, eu falo toda vez que alguém pergunta, Pavel, o médico cubano é bom demais? Ou é que ele aparenta, ou é que é uma profissão forçada para ele? Não é forçada. Temos dois tipos de médicos no mundo. Aquele médico que é médico de profissão e aquele outro médico, Camila, que é médico de coração. Eu acho que o médico cubano tenta levar esse equilíbrio. Até inclusive eu escutei de vocês brasileiros no Brasil que falam o médico cubano é até inclusive mais sensível que o médico brasileiro. É assim? Uhum, às vezes sim. Você me escuta? Uhum. Escuta, tudo bem. Então, eu trato de levar minha bandeira cubana na frente. Toda vez que eu falo da Cuba é falar para bem, além de que tem um governo que não escuta o cubano, ele só escuta seus interesses, né? Aquele que tiver um problema que bate na sua porta, me ajuda, eu preciso crescer, eu quero empreender, eu estou procurando, eu tenho 30 anos, eu quero abrir uma janela, uma porta, tá? Para que o prato de comida da minha família seja um prato de comida maior. É só isso. Ele não consegue fazer isso. Então, o que faz o cubano? Tenta migrar a outro país, detrás, não de um sonho americano, não, é de uma oportunidade de vida. Entendeu? E é isso. Então, as curiosidades das pessoas em relação a Cuba, né? O sistema de saúde funciona, é muito bom, os médicos são muito, muito bons, muito bem formados. A educação é realmente de qualidade, então a pessoa tem assistência educacional desde a pré-escola até a universidade. E o governo dá tudo, inclusive matéria escolar, uniforme para as crianças pequenas, né? Tem um subsídio de comida também mensal, cada cidadão tem uma cota de comida por mês, só que o problema é que é pouco, né? Não dá para o mês inteiro, então acaba que falta um pouco dessa alimentação básica. Tem uma coisa muito ruim também, que é o acesso à informação. Aí, nesse ponto, eu e o Pablo, a gente está muito de acordo. Não tem muita liberdade, né? Nem de acesso à informação e zero de liberdade de expressão. Então, amor, como é que funciona a internet lá em Cuba, quando eu estava lá? Já. Hoje já melhorou um pouquinho. Já. Sim, melhorou muito. A internet chegou a Cuba ano 94, mas era controlada, muito, muito controlada pelo governo, né, cubano. Só começou a dar internet na zona militar, para militares, ano 94. 96 começou a chegar à zona do governo. Até ano 2016 foi que começou a liberar acesso a empresas estatais, não, do governo. E ninguém cubano, ninguém poderia ter internet no seu celular. Depois, o governo começou a tentar melhorar a rapidez, a velocidade da informação da internet, tá? O canal da internet. Foi quando Cuba e Venezuela, eles fizeram um convênio, um contrato para tirar um cabo, tá? Um fio, sabe, da internet, um fio submarino que vai desde Venezuela até Cuba. É incrível. Do fundo do mar. Esse projeto tive os 6 anos até que Cuba conseguiu conectar. E, cara, foi muito bom para os cubanos saber que esse projeto ia chegar para aumentar, para melhorar o acesso à informação, mas infelizmente não foi assim. O governo ficou com sua mão fechada depois desse cabo, esse fio chegar a Cuba, né? E foi que começou a abrir internet pouco a pouco, com tarifas muito altas para o cubano. Tipo assim, hoje, o cubano tem internet por dados móveis com um plano que é o salário de um médico. Já? 22, 30,
$33 para 30 dias. É muito alto. E é muito lento também, muito lento. É devagar, todo devagar, o vídeo, YouTube, todo muito lento. E assim, em termos práticos, né? O que acontece com o turista quando ele vai para Cuba para usar a internet? Você compra um cartãozinho que te dá direito a 1 hora de internet. Ele custa $1, é isso? $2. $2. $2 uma hora. por 1 hora de internet. Então você compra esse cartãozinho, ele vem com um código atrás, que você raspa, e aí você vai para uma praça onde tem acesso à internet. Então não é qualquer lugar que você tem acesso, é uma praça que tem um modem aí em cima. E aí você vai para essa praça, e é muito engraçado porque você está passando, aí você vê todo mundo olhando pro celular, né? Aí você vai assim, opa, aqui tem internet. Aí você vê realmente, é uma pracinha onde a galera senta para ter acesso, né? Hoje o cubano já pode ter no celular, mas como o Pablo falou, é caro. Então a gente continua ainda com esse sistema. Então você tem que ir para fora para poder acessar. Só assim que funciona, você não tem acesso à internet no seu celular, principalmente para o turista. Os grandes hotéis oferecem. Só que os grandes hotéis também são bem caros, são bem caros. E aí você acaba ficando em casa de família. O Airbnb também é uma boa opção para alugar casa, apartamento lá como hospedagem. Ficar hospedado em casa de família em Cuba também é muito legal, porque você participa ali da rotina familiar, né? Então são algumas opções aí que fogem dos hotéis que são caríssimos em Cuba. Acho que alguém perguntou também de quê? Fala aí. Eu ia pedir desculpa, porque eu falava o nome do Pavel errado. E aí eu acho que por isso que ele fez o português. Vou colocar aqui de novo, não acredito não. Pavel. Pavel. Olha só, olha, vou fazer uma honra, vou honrar a Cuba, olha só, Camila. Oh. Ele fica todo cubano que ¿Y dónde está aquella parte de Cuba? ¿Dónde está? Está aqui, bem pertinho aqui. Aí. Olha que coisinha essa. Muy bien. Você abre ela. Mira, que lindo. $1 milhão de dólares tem aí nessa caixinha. Mas me contem uma coisa. Foi mais fácil a conexão de vocês porque a Joyce falava espanhol? Olha, falar espanhol é essencial. Eu costumo falar que você consegue viajar pelo mundo sem falar o idioma. Você consegue viajar, se divertir. Mas ter essa conexão com as pessoas dentro do país onde você está, ela só vai acontecer se você falar o idioma deles. Seja espanhol, seja inglês, alemão, francês, o que for. Então, falar espanhol foi essencial para que a gente se conhecesse, para que a gente, apesar dele falar, ele é todo romântico, foi amor à primeira vista, né? Mas ainda que tenha sido amor à primeira vista, mas a nossa conexão a partir do idioma, ela foi muito maior. E a nossa interação também, né? Eu lembro que a gente chegou no aeroporto e a gente já combinou um tour para o dia seguinte. E aí chegamos as 3 amigas, a gente queria conhecer, né? A gente só tinha, acho que 2 dias em Havana. E eu falei assim, não, vamos aproveitar esses 2 dias para conhecer um pouco aqui. Na volta a gente ia voltar por Havana e ficar mais 2 dias também. E aí a gente propôs a ele, né? Você faz um tour com a gente pela cidade? E ele fez esse tour com a gente o dia inteiro. Aí saímos de manhã, almoçamos. É muito legal porque ele levou a gente num restaurante muito bacana, com preço bom, com música ao vivo. E aí depois, às 5 horas da tarde, mais ou menos, ele deixou a gente no apartamento. Ele queria agradar, né? E aí a gente falou assim, leva a gente numa baladinha à noite e tal. E aí eu falei assim, não, vou levar vocês num lugar legal pra vocês dançarem à noite. E aí, nesse negócio à noite, papo vai, papo vem, a gente acabou ficando junto no meu segundo dia em Cuba, né? E aí a gente se viu no dia seguinte. No dia seguinte a gente ia viajar para outra cidade, Varadeira. A gente ia para Varadeiras, né, que é uma cidade super turística em Cuba. E ele também ia viajar para outra cidade, para Santiago de Cuba. Villa Clara. Villa Clara. Então ele também ia viajar. Então o que ia acontecer? Nós íamos fazer nossa viagem por Cuba, Varadeiro, depois Trinidad, e depois a gente voltaria para Havana. E a gente só ia voltar para Havana no dia 14 de janeiro. Então, nós tivemos esse primeiro encontro no dia 1º, né? E depois a gente só voltou a se encontrar no dia 14. E todo esse tempo a gente ficou conversando via internet.
né, pelo aplicativo. Pra você ter uma ideia, ele não conhecia o WhatsApp, né, porque assim, lá como não tem acesso direto, o pessoal não usa, praticamente não usa o WhatsApp, né? Vai gastar mais. Aham, aham. E aí, a partir daí, a gente começou a usar mais o WhatsApp para se comunicar entre a gente, né? Comunicação muito ruim, às vezes funcionava, às vezes não, né? Mas mesmo assim, a gente ainda se falava todos os dias. E aí, acabou, por fim, eu voltei pro Brasil. A gente continuou se falando todos os dias, né? Eu pensei, eu sou muito descrente, né? No amor. Era descrente no amor até encontrar com ele. Eu falei assim, é só um amor de verão, vai passar. E aí, no final das contas, a gente acabou se apaixonando de verdade. Ele veio pra cá, passou um mês aqui com a gente, né? Foi um mês de descobertas, né, amor? Sim. De primeira vez que você saiu de Cuba. Conta como é que você se Primeira sentiu. vez. E esse dia, Camila, esse dia caiu um avião lá na Caiu um Cuba. avião, verdade. No dia que ele estava saindo, caiu um avião da Você empresa pensou, foi um cubana. sinal. Sim, não, e aí eu não tinha notícia que avião era, a notícia não chegou aqui. Qual era o avião, qual era a companhia, nada, né? Aí liguei louca lá na Copa, ele viajou pela Copa Airlines. E aí liguei, eu falei assim, não, é porque caiu um avião. Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo que não foi da Copa Airlines. Porque depois que ele entrou no avião, acabou a conexão, acabou tudo. Aí eu fiquei mais tranquila na hora dele chegar. E qual foi a sensação que você teve de ter saído de Cuba pela primeira vez e ter chegado num país Nossa, como o foi Brasil? foi um choque para mim sair do aeroporto com a Joyce. E imagina, essa primeira coisa que percebi foi a publicidade. Sabe, esses carteles, como é faixa? Cartazes outdoor. Isso, na rua. Isso não existe em Cuba, né? É impossível fazer essa publicidade. E vocês têm muita publicidade na rua. Cara, estou dirigindo cada dia no Brasil, aí tudo é publicidade, é no telefone, é na televisão. Isso Cuba não existe, é socialismo. E se existe alguma publicidade, é a favor do governo, entendeu? Desse sistema. É isso. Isso me chocou muito. E aí a gente percebe, porque eu não notei esse detalhe quando eu fui para lá, que realmente lá não tem publicidade. Como é um país que não é consumista, né, então não faz sentido eles explorarem essa publicidade na rua. E eu não notei. É engraçado como a publicidade faz parte da vida da gente, o consumismo faz parte da vida da gente, que a gente não... É muito natural, né? E aí, quando ele veio para cá, foi que eu me dei conta disso. Realmente, a gente tem publicidade demais. E lá não tem, né? E entrando a Águas Claras, há um balãozinho perto da Águas Claras Shopping que tem um muro branco, bem pintadinho, bem arrumadinho, e tinha um cartel que dizia Fora Temer. E eu vi isso, meu Deus do céu, como não pode, como é que ninguém fica de olho, né? É a coisa mais natural do mundo. Mas para mim, não. Só imagina em Cuba começar a escrever fora, todavía não has terminado. Fora. A polícia já aprendeu. Já vai para a polícia. Então, essa é a diferença também, a liberdade de expressão, né? Ele falou, Temer não é presidente? Eu falei assim, Como assim fora Temer? Eu falei assim, tem gente que não quer que ele fique. Alguém escreveu, né? Então, assim, os protestos lá são considerados crimes. Então, não pode protestar contra o governo. Também é outra coisa muito ruim do sistema, né? Essa falta de informação e a falta de liberdade de expressão. Eu queria te falar, Camila, que lá na Cuba tem um coquetel, um drink, como falam vocês, de mojito. Sabes fazer mojito? Sabes? Se eu sei fazer? Se você sabe fazer. ¿Sabes de jeito nenhum. Não, eu só tenho vontade de tomar o seu que você faz. Se hace con ese ron Habana Club 3 años. O Habana Club etiqueta amarela, ¿eh? Queda muito bom. E quando que... Já tô marcando aqui, ó, na minha agenda, para tomar esse mojito aí. Pode vir. Pode vir, tem você tem um presente por aí, tem 4 ou 5 meses, né? Tem 5 meses que tem um presente para você aqui em casa, pra você vir pegar. Vai lá. Não, depois eu quero falar com ele sobre aquele nosso churrasco cubano, que ele vai contar sobre o churrasco cubano. Menina! Amor, conta como é que é o churrasco em Cuba. Um churrasco em Cuba,
ver. Olha só, olha que... Que lindo! Que lindo! Eu tenho que ir buscar, né? Tem que vir Eu vou buscar. essa semana. Eu vou essa semana. Aham. Lá na Aprendeu Cuba, a fazer churrasco agora. Churrasco brasileiro, né? aprendi, graças a Deus. Pero só que aprendi agora quando o preço da carne aumentou. Ah, é? Poxa, que pena. Aí É, não só, preciso só te combinar contando um muito aí. pouquinho. O meu pai tem Oi? um amigo cubano. Meu pai tem um amigo cubano que conta Sim. uma história de que quando ele chegou, a primeira coisa que impactou muito ele foi entrar numa padaria. Porque ele entrou na padaria e ele viu a possibilidade de... Era o mundo. Ele poderia comer quantos pães ele quisesse, comprar quantos... E ele falava, eu não sei nem por onde começar. E aí acabou que ele não fez nada e saiu dali meio que assustado, meio sem fazer, sem saber o que fazer. O que você Uhum. achou quando você viu a padaria? Você também se sentiu assim? Camila, Supermercado. supermercado para mim esse tem vocês têm um supermercado que é de fruta ova, ova, né? Ovo. Conhece? Uhum. Ova. Uva. Rapaz, toda vez que eu entro na uva, eu fico testando uva, testando manga, assim, sabe? Testando, catando. Tenho que testar antes de pagar, não é? Aí depois, aí depois eu falei para ele assim, ó, você caíste em uma trampa, né? É meio que assim, com enganação, porque o produto que você prova, o preço dele está embutido nas outras frutas que você vai comprar. Ou seja, a banana é muito bom o produto, mas o produto acaba ficando mais caro. A banana é mais cara, a maçã é mais cara, porque eles embutem o preço daquele que você prova dentro do produto. Eu falei assim, ah, é? Eu falei assim, é o capitalismo. É Lá na assim. Cuba, você não encontra um restaurante que você vá colocando comida no seu prato, né? Self-service. É. E depois a pessoa pesou o seu prato e pagou. Pronto. Lá não. Uhum. Eu fui lá na Águas Claras a primeira vez que conferi isso, né? Que eu pude testar esse serviço. Foi no Manati. Foi Manati? Manati. Manati. É? Aí, perto de Águas Claras. E fiquei doido com esse. Como aquela gente, assim, toda uma filinha, todo ordenado, muito, todo profissional, educação, muito ética, né? E falei para ela: olha, quanto que pesou o prato? Não, eu acho que foi R$19, né? Só uma pessoa, o peso. E eu falei para ela: se um cubano vem aqui sozinho comer, o cara come 3 pratos só de lechuga. Lechuga não tem peso nenhum. Para pesar menos. E vocês vão ao mercado aqui no Brasília, você tem 8 tipos de iogurte. Né? Leite. Leite, 3, 4, 5 tipos de arroz. Lá na Cuba não pode, porque não existe essa variedade. Então, vocês são ricos. Ricos! Agradecer a Deus toda a comida que coloca na sua frente cada dia. Cara, você tem que ir na Cuba para outro país, né? Para você comparar essas coisas boas que vocês têm. Outra coisa interessante também que você falou da carne, né? Porque a gente faz tanta piada com churrasco. Manati patrocina o pau. Em relação à carne, todo mundo fala assim, a carne é proibida em Cuba. Não é que a carne seja proibida em Cuba. É muito caro comer carne lá. Porque o governo controla todo o comércio de carne. Então, assim, às vezes rola uma carne clandestina mais barata, né? Mas toda a carne comprada, todo boi que se mata, ele precisa avisar o governo que matou aquela vaca, para que o governo tenha controle de toda a carne que Cuba produz, né? Acaba saindo muito, muito mais caro. Quanto custa um quilo de carne moída lá? $23. $23, um quilo de carne moída. É caro Quase demais. metade do salário mínimo, né? Lá. O salário é em torno de 40 e poucos dólares, né? 38. $38. 8 dólares. Só imagina um médico que tem que ganhar, trabalhar, tipo um oftalmólogo, um cirurgião oftalmólogo que tem que operar seus olhos. Primeira coisa, não tem bicicleta, não tem moto, não tem carro. Tem que pegar carona de seus pacientes, né, na rua para chegar até o hospital e fazer cirurgia nos seus pacientes.
esse cara cobra $60 para 30 dias, tá? E esse cara tem que fazer a fila no, nos comércios, né? Uhum, É a mesma fila, não tem preferência nenhuma, não tem dinheiro para pegar um carro, não tem nada. uhum, Entendeu? É muito complicado. uhum. O médico é Eu só, médico por amor. eu só E quero não pode voltar sair no de falar. Cuba. Não pode. Ah, As pessoas estão se perguntando o que é isso, uma lechuga? ah! Que é lechuga, amor? ¿Te Lechuga es acuerdas el nombre? el vegetal Ah, verde, ah. Verde. ¿sabes? Hum. Se llama ¿Cómo se habla en portugués? hortelã, espera ahí. Hortelã y hierbabuena. Sí, pero ¿cómo? Lechuga. Lechuga. Alface. Alface, Alface. alface, Ah, alface. muito Meu Alface. Deus, bem. ustedes se complican mucho con... Ah, a gente começa exato a falar espanhol. Quando eu comecei a aprender espanhol, eu chamava de lechuça. Ai, me encanta ensalada com lechuça e tomate. Ela, lechuça é coruja, né? Ela disse, pero comes lechuça? Eu disse, sim, me encanta. Gente, é Ai, lechuga. Lechuga. Vamos lá, alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida até agora? Ah, teve uma perguntinha sobre os carros, né? Porque em Cuba só tem. Eu chamo de carro velho. Eu disse, não é carro velho, carro clássico. antigo, clássico. Então, em Cuba, todos os carros. É até elegante, né? Quando você vai fazer turismo em Cuba. Inclusive, os donos desses carros clássicos, eles cobram mais por fazer um passeio. Se for conversível, cobram mais ainda. Por que que em Cuba não tem carro novo? Lá em Cuba tem os carros que estão na rua. Só o governo pode ter um carro moderno, porque pode importar. Só o governo. Nem cantor famoso, nem médico famoso. Já isso acabou. Antes, o governo, tipo, se você é médico, você foi lá no Brasil, cumpriu com uma missão de 7 anos, tá? E você chegava na Cuba com uma conta no banco, uma conta de ahorro, né? Economizando o seu dinheiro. Caderneta de poupança. Isso. E o governo dá para você uma carta firmada, né, pelo ministro da Saúde de Cuba, que você poderia utilizar esse dinheiro que você economizou na sua conta para comprar um carro usado, tá? Aí em Cuba. Isso fechou. Então, os poucos carros que tem modernos na rua na Cuba é aquele médico que não conseguiu, tá, reparar, manter esse carro e tive que vender o carro para poder comer, entendeu? Ninguém pode importar carro. São poucos os carros modernos que tem. São carros clássicos, tipo Chevrolet, do ano 34 até 67, o Chevrolet, Dodge, o Ford. Cadillac, Ford, pero são antigos, muito antigos. Então, o que acontece? Cuba não tem fábrica de carro. E o cidadão comum não pode importar. Só quem pode importar é o governo. Então, o que acontece? Desde o embargo, né, que fechou, que as fábricas não exportam mais para Cuba, é que tem aqueles carros, todos os carros que existem hoje são da época do embargo, que esse ano completou 60 anos, né, da Revolução Cubana. Sim. 60 anos da Revolução Cubana, 60 anos que Cuba sofre o embargo por parte dos Estados Unidos. Então, os carros que tem são daquela época, tem todos 60 anos ou mais de 60 anos. E aí, para sobreviver, para ter uma frota de carros que consiga fazer transporte de pessoas, fazer turismo, o cubano se desdobra, né? Outra coisa muito legal que eu aprendi com ele é a consertar coisas. A gente tem o hábito de, estragou uma coisinha, joga fora, comprar outro, né? Que esse mundo consumista incentiva muito a gente a fazer isso. Tem produto que se torna obsoleto muito rápido, né? Porque o próprio fabricante faz com que isso aconteça. Chama obsolescência programada. Exatamente, é isso aí. E aí ele chegou, tinha o chuveiro queimado, tinha
O ferro de passar, que também não funcionava. O E aí alarme já do tinha carro. outros. Que mais? A alarma do O carro. alarme do Soplador carro. das cachorras, secar cabelo. Secador de cabelo das cachorras, das perras. Aí eu falei para ela, olha, como é que ninguém, cadê os homens brasileiros? Cadê a cabeça? É para ter que só cabelo mesmo? Não, minha filha, não. Não. E aí a gente começou, ele que me ensinou a reciclar mais, a consertar as coisas, né? Então aqui as coisas têm muito mais vida útil. Depois eu vou mostrar umas gambiarras que ele fez aqui em casa que funcionam Gambiarra? bem. Como que gambiarra? Não, assim não. Aí acabei ficando 2 ferros de passar roupa, 2 chuveiros, e ele vai consertando as coisas, o que é muito legal, porque tira da gente essa sensação desse consumismo desenfreado que a gente tem, né? Então a gente acaba trocando muita coisa nessa relação Cuba-Brasil, sabe? E é muito, muito legal. O que mais? Tem alguma pergunta? Para terminar nosso momento aqui, que a gente não tem muito tempo, porque já já o Instagram corta a gente. Eu quero perguntar para você, como você consegue manter? Você começou o nosso papo falando do amor que você sente pelo seu país, leva sempre a bandeira à frente, né? E assim, com tantos problemas, com tantas coisas difíceis, como você consegue ainda cultivar esse amor? Como que acontece isso? É respeito, no meu caso, eu admiro muito a minha esposa, Joyce. Ela é uma mulher que, não só o fato de ser mulher, a converte em um ser admirável. Ela é forte, não é qualquer mulher. Ela é guerreira, é muito guerreira, é forte. Então, eu não sei se sua composição é assim, né? Forte, ou é que ela formou-se como forte. Cara, a Joyce, ela enfrenta qualquer problema. Qualquer problema. Eu falo para ela, amor, eu não conseguiria fazer tantas coisas ao mesmo tempo como você faz. Ela, qualquer coisa. E é dirigindo, fazendo isso, na casa, estudando, sempre capacitando, se capacitando muito, tá? E quando não faz essa capacitação para superação, não personal, é porque não tem tempo. E isso é admirável nela. Tem duas filhas maravilhosas, Giovana e Júlia. Não sei se estão assistindo, eu acho que não estão. Tá na praia. Está na praia com seu pai agora, de férias. E a gente complementa tudo aqui na casa, tudo, as cachorras, tudo. Funciona, é uma engrenagem, sabe? Como você faz para não sentir saudade de Cuba? Que contato você tem com o seu país? Tem dia que amanheço muito forte, com as ganas bem baixas. Mas saio do quarto, pego um cafezinho de cápsula, bem quentinho, vou lá no computador, começo a fazer atendimento com meus clientes, que a gente tem uma empresa, né? Como você conhece, de estampar canecas e camisetas. E aí, agora, não estou dando conta sozinho com isso. E aí vou esquecendo aquela saudade, que era acordar lá na Cuba, pegar o carro e sair a trabalhar para a rua. Vai para o aeroporto, pega cliente, tiver ou não tiver, tem que levar cliente para o apartamento, para turista. E é outra rotina. E então consigo falar com minha mãe, né? Com minha mãe e meu filho, pelo WhatsApp, que agora pode pagar, graças a Deus, internet no seu telefone. E você tem alguns sites de notícias também, você acompanha as notícias de Cuba, Sim, né? lá na Cuba aí funciona o periodismo independente, sabe? Jornalismo independente. Isso, são muito bons. Os caras agora com internet, telefone, smartphone, pode pegar fotos da polícia, o policial batendo no povo, eles pegam foto, pegam vídeo e subem nas suas redes. Então, eu fiz uma subscrição, um grupo de WhatsApp lá na Cuba, que manda um som, um áudio, né? É áudio. Manda um áudio cada dia. O nome dele é Cafecito, Cafecito Cubano. Cafecito Cubano, que é a Joanny Sánchez, uma blogueira cubana, influencer,
muito boa. E ela fala o que ninguém pode falar lá na Cuba. Joanny Sánchez. Alguém conhece ela? É massa. No, pero voy a buscarla. Aham, Sim. busca lá. É muito interessante. E então eu coloco esse áudio no meu telefone e continuo no computador mexendo, trabalhando, atendimento ao cliente, escutando o que aconteceu o dia anterior em Cuba. É massa. Então, causa um efeito do acercamento, né? É como se eu estivesse aí escutando a rádio cubana. Mas é a É rádio o que que eu a quero tecnologia escutar, a faz, rádio né? do cubano Sim. que está sentindo porque aquele polícia bateu, entendeu? Naquela mulher. Porque ela falou alguma coisa errada ou falou alguma coisa em contra do governo. E o polícia foi e bateu nela. Então, a periodista, ela procura que foi o que violou na Constituição esse polícia ali. E é isso que eu estou escutando. É muito massa, muito bom. E é interessante que essas notícias são proibidas em Cuba, né? Em Cuba não chega as notícias anti-governo. E aqui ele já tem acesso. Então isso é bem, bem legal, bem interessante. Aqui tem acesso à informação sem filtro. Sem filtro. Vocês não conhecem o Brasil, que tem filtro na navegação na internet. Você abrir, tentar abrir um sítio, um website e falar, você não tem autorização para abrir esse site. Vocês não conhecem isso. É essa censura. Não. É. E é muito bom. É importante que as pessoas comecem a dar mais valor nessa liberdade do acesso à informação. Que as pessoas entendam como a informação engrandece o ser humano, como ela abre oportunidades e janelas, e possibilidades como um todo. E era um pouquinho por isso também que eu queria trazer vocês para explicar e mostrar todos esses pontos importantes que acontecem lá, mas para a gente começar a valorizar também o que a gente tem aqui, né? Sim. Sempre respeitando. Você falou muito bonito aí sobre o respeito que você tem pela Joyce, mas eu consigo ver também em você o respeito que você tem pelo seu país. Com todas as coisas difíceis que você enfrentam os seus familiares lá, mesmo assim você os respeita, mesmo assim você entende que é onde você nasceu, você sente saudade, e isso é muito bonito, isso é muito importante que permaneça para toda a vida, sabe? Então eu fico muito feliz de estar conversando com vocês hoje aqui, de mostrar um pouquinho para as pessoas que nos assistem como é importante ter acesso à informação, como é importante estar aberto às novidades, às mudanças, principalmente diante dessa liberdade que a gente tem no nosso país, né? Sim, verdade. Então, eu queria agradecer vocês. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por me receberem na casa de vocês e estarem aqui na minha casa. Olha o que a tecnologia nos faz, né? Bom, né? Muito Incrível. bom. E aí a gente vai passar um pouco de vontade nas pessoas, né? E dizer que a gente vai estar junto essa semana, não é verdade? Sim. A gente tem uma foto e mostra para eles, não é verdade? Sei. A gente coloca umas fotinhas aí no Instagram. E a gente se coloca à disposição também, Camila. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar para você manda para a gente responde, né? Curiosidade sobre Cuba, como é que funciona lá, porque uma live é muito rápida, né? Para falar de um país assim. Já apareceram várias perguntas aqui que a gente não conseguiu responder hoje. A gente faz essa conexão mais para frente, né? Isso aí. Então, muito obrigada. Obrigado. E boa noite. Boa noite. Fabel. Beijo a todo mundo. Falei certo? Fábio. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Boa noite. É, nossa. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada por estarem conosco essa noite. Foi muito importante para mim, foi muito especial. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Gostei muito e vi que nós conseguimos mostrar para vocês como é importante esse contato com outra cultura, né? E acho que vocês já aprenderam umas palavrinhas novas aí, como lechuga, né? Teve uma hora que ele falou sobre na carta firmada, firmar é assinar, né? Então teria que ser
afirmada por el gobierno, então assinada pelo governo. Então, algumas palavras que ele falou, tenho certeza que ficou aí no vocabulário de vocês. Então, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.